Pessoal, nessa semana eu vou querer que vocês deem continuidade na lista exercício de número 3, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum probleminha aí, em termos pedagógicos, professor, eu estou com dúvida ainda no laço repetição. Se vocês deram uma revisada, né, desde a primeira aula EAD até essa segunda aula, preste atenção que eu fiz a correção de todos os exercícios, 1, 2, o 3 e o 4, tá? E deixei bem explicadinho e também deixei postado no portal EAD a resolução do exercício 1, 2, 3 e 4, tá? Eu não postei antes porque esses exercícios eu estou pedindo como algo avaliativo, né? Agora que vocês já entregaram para mim, então eu posso postar a resposta, né? E também uma videoaula explicando cada um deles, tá? É uma base aí para vocês darem continuidade nessa lista, tá bom? Agora, nessa segunda semana, à distância, eu quero que vocês desenvolvam para mim o exercício número 5, o exercício número 6, o exercício número 7 e o exercício de número 8, tá? Então, eu quero que vocês façam para mim o 5, o 6, o 7 e o 8, agrupem lá tudo num documento e posta para mim no portal, né? Utilizando o mesmo método da aula passada, tá? Eu vou aproveitar, gente, esse vídeo e já vou dar também uma resumida aí, né, de como que vocês vão fazer esses exercícios, tá? Dá um norte, tá ok? Se for surgindo mais dúvidas aí durante a semana, vocês podem entrar em contato que eu vou ajudando vocês aí, tá? Mas nesse vídeo aí, eu vou dar um norte individual aí em cada exercício, tá bom? Bom, o número 5, gente, é um exercício. Presta atenção, escreva um código em C++ para mostrar todos os números ímpares de 1 até 150. Olha só, neste exercício vocês têm que pensar muito simples, tá? É um exercício que o usuário não vai ter que entrar com nenhum valor, tá? Ninguém vai digitar nada. É puramente um código que o software vai fazer todos os cálculos para você, tá ok? E aqui já está pré-determinado, calcular, né, mostrar na tela os números ímpares de 1 até 150, ou seja, você vai mostrar um debaixo do outro, todos os números ímpares de 1 até 150, então vai ser 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante, tá? Vai mostrando um debaixo do outro, um na frente do outro, você que escolhe aí a melhor formatação, tá? A primeira dica que eu vou dar para vocês nesse exercício é o seguinte, gente, eu já sei que o range que eu tenho que mostrar aí é de 1 até 150, então o laço de repetição que eu vou trabalhar aí é o laço de repetição for, né? E o laço de repetição que eu vou trabalhar com laço de repetição for, né? Vou pegar um exemplo para vocês verem aqui. É um laço de repetição for e o cálculo que eu tenho que fazer é o resto da divisão. Lembra lá no exercício de número 4 da lista 3? Lembra que eu fiz o cálculo da divisão? Se você tem alguma dúvida de como fazer esse exercício, né, dá uma revisada nas videoaulas anteriores. Então aqui eu expliquei como que vocês desenvolvem, né, para descobrir se o número é par, se o número é ímpar. Então basicamente vocês vão pegar, né, este modelo aqui de código, vocês vão pegar este modelo sem esse contador. Vocês vão pegar este modelo de código, colocar dentro de um for, e esse for, se o número for, né, o resto da divisão for maior do que 0, aí você dá um printf e mostra o número na tela, tá? Então, neste exercício, com certeza vocês vão trabalhar com um for. Então, a dica aí principal é, neste exercício, vocês vão trabalhar com um for, tá? Utilizando aquele mesmo método do resto de divisão. O exercício de número 6 é a mesma ideia do exercício de número 5, tá? É idêntico o número 5. A diferença é que aqui é número par, tá? Então vocês vão trabalhar com um for também e vai trabalhar com o resto de divisão do mesmo jeito. Só vai mudar aí a lógica, né? Porque agora vocês vão testar números pares. Mas a ideia é a mesma do número 5, tá? O número 7, gente, é um exercício, ó. Cria um software para calcular a resistência equivalente de um circuito em paralelo. A entrada de dados será a resistência em ohm e no final o sistema deverá apresentar o resultado em ohm também, né? A quantidade de resistores é indeterminada. E 2, para que o sistema pare de solicitar o valor resistor, o usuário deverá digitar o valor 0. Então deixa eu explicar para vocês aqui. Como é que vai funcionar a resistência equivalente aqui, ó? O usuário vai digitar N
valores de resistência. N valores, 10, 15, 20, 30, não sei. Ele vai digitando. Tem uma equação que faz o cálculo da resistência equivalente. Como é que é o cálculo? Vamos supor, o cara digitou 10, 15, 20. Então você vai fazer 1 sobre 10 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 20. Aí vai ficar uma expressão assim, ó. Vou dar esse exemplo aqui para vocês, ó. Vai ficar 1 sobre RT, que seria a resistência total, né, o equivalente, é igual a 1... vai ser 1 sobre 10 mais 1 sobre, por exemplo, 15 mais 1 sobre 20. É o exemplo que eu fiz aqui, tá vendo? Então vocês vão somar, né, resolver essa equação e presta atenção que tem uma regrinha de 3 aqui, né? Então lá no software vocês vão fazer, né, 1 sobre 10 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 20, certo ou não? E no final, esse resultado vocês vão dividir por 1, porque aqui tem uma regrinha, né? Então o seu RT nada mais é do que 1 dividido por tudo isso daqui, né? É 1 dividido por tudo isso daqui, o resultado, né, dessa operação aqui, certo? Então, seu RT, matematicamente falando, né, é 1 dividido por toda essa operação aqui. É só seguir a regrinha matemática aqui da fórmula, tá? Então, se o usuário digitar 10 valores de resistores, né, essa fórmula vai ter um comprimento de 10 valores, tá ok? E no final você vai ter que mostrar a resistência equivalente. Ou seja, gente, não tenham medo desse exercício. Por mais que tenha conceitos de elétrica aqui, não tenham medo, tá? O software tem que seguir basicamente o modelo desse cara aqui, tá? Então vocês vão ter que colocar aqui já, logo de cara, se vocês observarem, né, na observação de número 1 aqui, ele está dizendo assim, ó, a quantidade de resistores é indeterminada, né? Bom, se a quantidade de resistores é indeterminada, então eu não sei, né? Quantos resistores que o usuário vai querer digitar. Então, automaticamente aqui eu já sei que eu tenho que trabalhar com o last repetição while ou o last repetição do while, né? Um dos dois. O for já não vai dar, né? O for, ele se enquadrou para o exercício 5 e 6. Nesse caso aqui do exercício 7, ele já não vai nos atender, né? Então, o exercício 7 aqui tem que ser um while ou um do while. E o processo para sair do while, né, ou do while, é quando o usuário digitar, né, o valor 0. Então, lembra lá? Tem um exercício parecido, é o exercício de número 1. Né? O exercício de número 1 tem até uma videoaula na aula EAD anterior, que o usuário vai digitando números e quando ele digitar o valor 0, ele sai daquele last repetição infinito, daquele last repetição. Né? Então, se você der uma revisadinha lá no exercício número 1, você consegue captar a lógica daquele exercício e tentar aplicar nesse exercício de número 7 aqui. O que diferencia é que aqui eu tenho uma fórmula, né, com fração. Lá naquele primeiro exercício era só um somatório. Aqui eu tenho um número, né, com fração, tá? Mas a ideia é a mesma, é ir somando um número com fração, tá ok? E no final, né, realizar essa regrinha de 3, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, e mostrar, né, o resultado final aí da resistência equivalente. Tá bom, gente? Então, já dei todas as dicas aí do exercício 7. Se ficar mais alguma coisa aí que você não entendeu, pode entrar em contato comigo que eu explico, tá? O exercício de número 8, vamos lá. Crie um software para calcular uma potenciação, né? O que é uma potenciação? Eu dei um exemplo aqui, ó. 2 elevado a 4 é a mesma coisa do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, basicamente, o que o usuário vai fazer? O usuário vai ter que digitar o valor de uma base e o valor do expoente. O que seria a base? A base aqui, por exemplo, seria o número 2. E o expoente seria o número 4. Tá? No final, o sistema deverá apresentar o resultado da tela. E eu coloquei uma observação aqui. Você não pode trabalhar com a função POU, né, da biblioteca Math. Tá? Eu não mostrei para vocês essa biblioteca ainda, mas se eu tenho algum aluno que já saiba trabalhar com essa biblioteca,
e colocar não vou aceitar. Você não pode trabalhar com essa biblioteca, tá? Não é para utilizar essa função. Vocês têm que ir pelo caminho das pedras. Gente, logo de cara, neste exercício, eu já sei de uma coisa. Olha só, o que é uma potenciação? Uma potenciação, por exemplo, 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu já sei que, por exemplo, 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, eu vou ter um laço de repetição que vai fazer 3 multiplicações. Nesse caso aqui de 2 elevado a quarta, né? É um laço de repetição que vai fazer 4 multiplicações aqui. Concorda comigo? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Então, neste caso, gente, é mais fácil você trabalhar com o laço de repetição for. Por quê, professor? Porque o laço de repetição for já é um laço de repetição pré-determinado, ou seja, você já determina a quantidade de vezes que você vai repetir alguma instrução, né? Então, aqui, nesse caso aqui de 2 elevado a 4, eu já sei que eu tenho que repetir a instrução 4 vezes, ou seja, eu sei que eu tenho que repetir esse cálculo 4 vezes, né? E a outra dica que eu dou aqui para vocês nesse exercício de número 8 é o seguinte, gente. Assim como você tem uma variável, por exemplo, para somar, né? Quando você quer fazer um somatório de alguma coisa, vamos supor, soma é igual a soma mais 1, por exemplo. Você está fazendo um incremento de 1 em 1. Você pode, por exemplo, utilizar esse mesmo mecanismo para fazer uma multiplicação. Então você pode fazer, por exemplo, assim, ó, multiplicação é igual a multiplicação vezes i, por exemplo. Você pode fazer algo desse tipo, né? Então vamos supor, vou até colocar um exemplo aqui de um for. Olha lá, ó, se eu colocar um for aqui, ó, i começa com 1, i é menor do igual a 4, por exemplo. E mais. E aqui dentro desse for eu fizer isso aqui, ó, vamos supor aqui, ó, multi recebe multi vezes i, tá? Olha só o que vai acontecer nessa instrução aqui, ó. Basicamente é quase que a resposta aqui que eu tô passando. Se eu colocar multi igual a 1, olha só. Vamos supor que eu coloco aqui multi vezes... Perdão, vou colocar aqui multi 2, tá? Vamos supor que eu coloco aqui 2, tá? Multi é igual a 2. Então vamos lá. Multi recebe 2, certo ou não? I começa com 1, 1 é menor ou igual a 4? É, então vai respeitar essa condição. Então vamos lá. Multi é 2. 2 vezes 1 dá 2. Incrementa 1, 2 passa a valer 2. 2 é menor ou igual a 4? É. Então ele continua. Multi está valendo 2, não é? 2 que multiplica I. I não está valendo 2? Então 2 vezes 2, que vai dar 4. E continua essa multiplicação. Este modelinho aqui, ó, vai representar para mim o quê? Um modelo do quê? De uma potência com a base 2, certo? Com o expoente 4. É um modelinho aí para você poder fazer um cálculo com a base 2 e o expoente 4. Ou seja, é uma estrutura que vai multiplicar e acumular aqui, né? Fazer a multiplicação com esse i. Ou seja, esse i é como se fosse fazendo esse repetido aqui. Ó. Por quê? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. É a mesma coisa que ele vai fazendo aqui. Ó. 2 vezes 1 é 2. Giro i. 2 vezes 2 é 4. Giro i. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E vai embora. Tá? E assim... o for vai girando, né? Ou seja, ele vai executando esse loop e ele vai fazendo essa multiplicação que vocês estão vendo aí, tá? Então é um exemplo aí bem clássico aí de como um modelo, né, para você poder resolver o exercício de número 8, tá? Não é uma lógica universal, cada um pode ter um modelo de lógica, né, mas pode ser um caminho aí para você poder desenvolver. Bom, gente, do exercício 5, 6 e 7 e o 8, o exercício 8 pode ser que seja o mais confuso, tá? O 5, 6 e o 7 eu acredito que seja o mais tranquilo, tá bom?
Mas na sexta-feira, né, eu vou estar disponível para dar aula para vocês, então vou estar à disposição aí para tirar todas as dúvidas, né? Se quiser, a gente posso até explicar novamente esse exercício ao vivo aí para vocês, certo? E tirar dúvidas pessoais aí individualmente aí de cada um, tá bom? Bom, isso aí foi mais um overview e uma rápida explicação. Foi um norte, né, para que vocês possam, né, desenvolver a lista aí de exercícios, tá? Então não se esqueçam, eu quero para essa semana o exercício 5, 6, 7 e 8, tá? Adotando o mesmo modelo de postagem da aula passada, tá? E não se esqueçam, do exercício 1 até o 4 tem videoaula, tá? Se você pegar a aula EAD anterior e as videoaulas de correções que está postada nessa aula EAD, né? Na aula EAD de número 2, que é essa daqui, se você analisar as videoaulas da aula EAD de número 1 e as videoaulas da aula EAD de número 2, que é essa aula em questão, você vai perceber que eu comentei, né, através da videoaula do exercício 1 até o exercício 4. Então, se você der uma estudada nesses exercícios aí, pode ser que isso aí seja um norte, né, para que você possa desenvolver esses exercícios do número 5, 6, 7 e 8. Tá bom, gente? Estarei à disposição aí para tirar outras dúvidas, tá? Até a próxima.